que interessa ao Brasil, a gente está discutindo ele hoje e vai discutir ele muito mais ainda no ano que vem, quando começar o governo Bolsonaro. Reforma da Previdência. Eu trouxe aqui o superintendente do INSS do Piauí, Ney Ferraz. Boa tarde, doutor Ney. Boa tarde. Obrigado pela presença aqui com a gente. Ele que não só entende o assunto, mas está discutindo, porque há vários fóruns e debates, mesas, discutindo reforma da Previdência e como é que vai ficar a partir do ano que vem. E eu queria que ele explicasse, assim, esse é um tema que é técnico, que é complexo, mas que se a gente pudesse transmitir para o nosso telespectador, para a nossa audiência, de uma forma mais didática possível, o que é que são essas diferentes esses diferentes modelos de previdência e como é que eles funcionariam na prática. Vamos lá. Hoje no Brasil, o que nós temos é o regime de compartilhamento. Isso. Correto? Correto. Repartição. Correto. Todos os novos contribuem para que os idosos usufruam. Exatamente. Só que esse sistema está com a balança desequilibrada, porque tem menos gente contribuindo do que usufruindo, e aí o governo tem que chegar todo mês para bancar a conta. Em partes, porque no sistema atual de repartição, como bem você colocou, todo mundo contribui para o recolhimento de todo mundo, de todos os passivos, né? Os ativos pagam para o que o governo consiga pagar as aposentadorias. Tá. Entretanto, o sistema nosso não é previdenciário, ele inclui também o assistencialismo. A autarquia INSS, ela não paga só as aposentadorias, que foram pessoas que passaram 10, 20, 30, 40 anos contribuindo. Existe também o lado social, que o INSS... Pessoa com deficiência... Que o INSS banca o LOAS, BPC, Seguro Defeso, então, o Fundo Rural, que são benefícios mantidos pela Previdência, mas que não há nenhuma contrapartida financeira. Por exemplo, o trabalhador rural. Exato, o Fundo Rural. Que não contribuiu, mas que socialmente é importante que eles sejam atendidos. Perfeito. Então o governo faz as duas coisas com um dinheiro só. Isso. E isso está... Chega a um ponto que há uma discussão se a Previdência é deficitária ou se não é. Quando você pega só a Previdência, no momento ainda não. Uhum. Como mas você pega a assistência... Mas quando você bota todos os benefícios mantidos pelo governo federal, sim, ele é deficitário. Esse ano foi algo em torno de 260 a 270 bilhões de reais, o tamanho do déficit. Aqui no Piauí é 1 bilhão por mês, né? Olha, por ano. O que o INSS paga por mês, que ele injeta na economia do estado do Piauí, é aproximadamente 750 milhões de reais. Todo mês o INSS injeta quase que 2 vezes o que o FPE do Estado recebe da União. Uhum. Então, 750, 90% dos municípios vivem disso. Então, outro ponto que nós temos que destacar da importância do lado social da economia. O Estado do Piauí pararia a partir do momento que ocorresse um problema de atraso de pagamento desses benefícios relacionados ao INSS. Tá. Agora, o ministro escolhido por Bolsonaro, Paulo Guedes, ele tem a ideia de fazer uma reforma nessa atual Previdência, de forma que ela seja mais execuível nos próximos anos, mas ele propõe uma coisa nova, um sistema de capitalização. O que é isso? É utilizado aqui na América do Sul pelo Chile, no final dos anos 80 para o início dos anos 90 foi implantado isso, de forma inicialmente com sucesso. Entretanto, houve um contratempo em que eu acredito que há esse problema do lado social, em que outros países também da Europa, dos Estados Unidos, adotam esse sistema de conta de capitalização. Para a sociedade, a população mais leiga no assunto, para ter uma noção, é mais ou menos, Amadeu, como as contas de FGTS. Cada um tem a sua de forma individualizada e que, com o transcorrer da vida, você vai depositando mensalmente parcelas. Para quê? É como se fosse uma caderneta de poupança? Perfeito, perfeito. Então, quanto mais tempo você passa contribuindo, mais tempo você paga o valor alto, maior será a sua aposentadoria no futuro. Mas se a pessoa tiver um contratempo em que não consiga depositar a vida toda, tem uma dificuldade de ter um emprego legal, com formalidade, com registro, recolhendo, pode acontecer o que acontece nos Estados Unidos, como acontece no Chile, da pessoa chegar com 60, 70 anos de idade
e não ter sequer um salário mínimo para receber no fim do mês. No momento que ele mais precisa, que é quando a pessoa está idosa, com dificuldade de trabalhar. E isso você vê bastante nesses países em que se diz ser mais desenvolvido, ter essas pessoas com 60, 70, 80 anos aposentado, recebendo 40, 30% de um salário mínimo e tendo que continuar a trabalhar para se subsistir. Tá. Isso é o lado ruim das contas de capitalização. Bem, agora, eu até vi o candidato Ciro Gomes, ele dizia que ia separar, ele ia criar uma capitalização, mas ia separar essas outras atividades da Previdência do INSS, que é pessoa com deficiência, fundo rural e tal, para que o Tesouro se encarregasse desses pagamentos. Qual é a ideia do Paulo Guedes? Esses outros setores que não entram na capitalização porque não contribuem, o que vai ser desses setores? Em que pese, o que ele colocou até o presente momento, o que ele apresentou, que não foi ainda a proposta ainda definitiva, é ser deslocado para ou algum ministério para arcar com isso aí, ou ele fazer durante a reforma dessa previdenciária, em que pese, tem que deixar claro que tem que ser mais ou menos duas reformas, uma para o modelo atual e uma para mudar o modelo para implantar o do Paulo Guedes. Então, nesse formato em que eu, você e os demais aqui membros da televisão irão se aposentar, eles terão que fazer uma reforma para implantar pelo menos a idade mínima, 62 ou 65 anos, acabar com esse formato hoje que pode se aposentar por contribuição ou por idade, e isso tem que ser batido, e, ao mesmo tempo, criar uma forma de contribuição desses rurais, desses LOAS, BPC, para poder ter essa contrapartida. Senão, não vai adiantar. O que ele quer nesse sistema de fazer essa reforma é excepcional a ideia, mas a operacionalização é que tem que ter uma análise, um cuidado muito grande para não esquecermos que o Brasil é um país continental, é um país que, como é um país continental, nós temos desigualdades em idade. Uma pessoa com 50 anos aqui no sertão do Piauí, lá no Amazonas, no Acre, não é a mesma qualidade de vida que uma pessoa em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul ou Paraná. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O estudo tem que ser aprofundado. Aí onde em que pese, a gente tem que conclamar a sociedade para provocar os nossos representantes, nossos deputados, nossos senadores, para que chame essa discussão, que ao meu ponto de ver, é o ponto mais importante depois da redemocratização, é essa reforma previdenciária. Até porque esse número que o senhor passou é assustador, quer dizer, há municípios onde a renda do município é mais de 80% o dinheiro da Previdência. No Piauí, mais de 90% dos municípios vivem exclusivamente da Previdência. O estado do Piauí é um estado que vive da máquina. Nós temos poucas indústrias, quem não tem indústria não gera riqueza e o comércio não gera, o comércio apenas circula. Então, doutor, o INSS é que gera 750, 800 milhões de reais todo mês. As três receitas dos municípios, assim, do dinheiro que entra, começa a circular, é pagamento do governo do estado, pagamento do município e previdência. Qual é a ordem? Olha, a ordem disparada é a Previdência. Previdência na frente, depois... Somado, o do município e do estado não alcança a Previdência. Vejam o cuidado que se tem que ter, nossos representantes da região Nordeste, quando forem tratar dessa reforma da Previdência. Nós estamos fazendo um estudo, estive agora recentemente, nós vamos estar em Maceió agora dia 27, 28, 29 e 30, os superintendentes do Nordeste, preparando uma carta, um texto que está tão famoso, essa história da carta, para entregar em mãos para o Paulo Guedes, ou até quem sabe que seja o próximo ministro que vá tocar essa Secretaria da Previdência, para tentar sensibilizar, porque uma coisa é a teoria, Amadeu, e outra coisa é a prática. Quer dizer, uma coisa é você lidar com dados, números e estatísticas, outra é com as pessoas. E como nós trabalhamos, eu como servidor de carreira, 18 anos, nós temos uma sensibilidade maior para... Um olhar social. Exatamente. Um ponto que nós temos que destacar, a título de exemplo, o Nordeste e o Norte, mas especificamente eu falo pelo meu Piauí, em que cerca de 60%, quase 70% dos benefícios pagos mensalmente pelo INSS são rurais. Isso, a médio prazo, vai enfraquecer a economia.
porque vai deixar de ter essas pessoas, porque você tenta imaginar um rural lá do interior do Piauí pagar mensalmente, não vai conseguir. Então, tudo isso tem que ser pesado, tem que ser ponderado e tem que ter cautela para que no futuro não gere o que aconteceu no Chile ou em outros países. E aqui muito mais gravemente, no Nordeste. Perfeito. Uma convulsão social com êxodo e mortandade. Importante ser, como nós falamos aqui anteriormente, muita gente defende o modelo implantado no Chile, que só fala as coisas boas, mas poucos anos depois, Amadeu, na implantação desse sistema de capitalização implantado lá, houve um índice, um aumento absurdo de suicídios de idosos. Pessoas, como você bem colocou, que achavam que era um fardo, era um peso para a família. Ocorreu uma peregrinação séria da zona rural para a urbana, para virar Pindinte, Esmolés, e ao mesmo tempo, como eles não conseguiam, muitos se suicidaram. Tudo isso nós temos que estudar com calma, cautela, que esse é o tema, volto a alertar, mais importante dos últimos 20, 30 anos. Quero agradecê-lo pela presença e pelas informações. Para começar a semana com tudo, abastecendo o seu